Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui nessa noite, mais uma oportunidade. Estar adorando ao Senhor neste lugar. Amém, irmãos? Vamos abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo... Vamos começar do 32. João, capítulo 8, versículo 32 até o 36, nessa noite. Sou muito grato pela oportunidade a qual o pastor Caio nos deu de confiar mais uma vez nessa noite a palavra do Senhor, que é uma responsabilidade grande, né, irmãos, de estar aqui em cima, de estar ministrando aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Amém? Deus possa abençoar cada um. A minha família também que está aqui, veio quase toda, a família quase toda, tio, tia, primas, primo, cunhado, mãe, irmã, está tudo aí. Deus possa abençoar cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém? João capítulo 8, versículo 32 até o 36 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E respondeu-lhes: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes, tu sereis livres. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só até que nessa noite, glorifique ao Senhor, continue adorando. Desde já, se a minha voz falhar, os irmãos me perdoem e vai intercedendo nessa noite, amém? Irmãos, uma palavra bastante conhecida, e nós já sabemos, a primeira pessoa que passou por aqui pregou a respeito um pouco sobre essa palavra, sobre Jesus. Está encaixado dentro desse tema uma campanha sobre libertação. Assim como foi falado nessa noite, nós somos libertos todos os dias. Até nós que estamos aqui nessa noite, todos os dias somos necessários ser libertos pela palavra do Senhor nessa noite. Irmãos, nessa noite nós vemos que Jesus, quando ele está nessa terra, Jesus ele se torna uma promessa cumprida no Novo Testamento, promessa essa que vai se estender por toda a Bíblia Sagrada. Jesus ele se torna milagre a partir do ventre da sua mãe Maria, a qual acontece um milagre inexplicável, onde nós não entendemos que uma pessoa virgem concebe e dá a vida a um filho. E nós vemos que Jesus, que em toda a sua trajetória, ele é promessa e milagre, milagre e promessa. Então Jesus se torna alguém chamado por nós um Deus em formato de homem. E nós vemos que neste momento, nesta palavra, nós vamos ver que Jesus se despedindo da sua glória. Nós vemos que ele, mesmo sendo homem, ele não vai deixar de ser Deus. Ele se tornando homem, mas sem deixar de ser Deus. Então ele inicia a sua trajetória de milagres. Nós vemos que Jesus, quando ele veio nessa terra, que ele nasce, ele veio para cumprir aquilo que o Pai deixou. A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8, que para isto o Filho de Deus, o Filho do homem, se manifestou para desfazer a obra do diabo. O propósito de Jesus foi esse, desfazer aquilo que o inimigo tinha implantado nessa terra. Jesus veio para desfazer aquilo que o diabo implantou nas nossas vidas, que é o pecado. Nós vemos que no tempo antigo, a Bíblia diz que o povo, quando pecava, o povo de Israel pecava, a Bíblia diz que cada um sacrificava um animal, chegava até o sacerdote dentro do templo, apresentava aquele animal, sacrificava, derramava o seu sangue, os seus pecados eram perdoados.
Mas se nós olhar bem a história nessa noite, nós vamos observar que Deus olhando para a humanidade, que Deus olhando para a raça humana, para o ser humano, a Bíblia diz que aquilo vai chegar até Deus e vai chegar de um modo meio dificultoso, sabe por quê? Porque toda vez que o povo pecava, chegava diante do sacerdote, sacrificava animal. Mas só que Deus olha para a humanidade, Deus olha à frente de nós, Deus olha para o futuro, enquanto nós olhamos apenas para o presente. Nós podemos ver que quando Deus olha para o futuro, Ele prevê que o seu Filho, Jesus Cristo, viria para morrer naquela cruz e se tornar o sacrifício vivo nessa terra. Aí nós vamos perceber que o Cordeiro, que é Jesus Cristo, a qual veio sobre essa terra, nós vamos ver que ele se torna 100% homem, 100% Deus, sem deixar de ser Deus. Ele podia usar de bem para a vida dele aquilo que o Pai determinou na sua vida. Ele podia muito bem, assim como no deserto, quando foi levado pelo Espírito e guiado até o deserto para ser tentado pelo diabo, ele podia usar a sua fé, ele podia usar o seu poder, aquilo que ele tinha sobre a sua vida do Pai. Mas diferente de nós, ele se torna 100% homem. Mas nessa noite, ele vai ser diferente, que quando ele é levado pelo Espírito, ele deixando de ser Deus, mas mesmo assim olhando pela trajetória naquele deserto, nós vemos que ele está ali naquele momento como ser humano. Ele é Deus, mas sem deixar de ser Deus. O inimigo chega até ele e ele estava jejuando e orando 40 dias, 40 noites. Nós vemos que o tentador chega até Jesus oferecendo comida, pedindo: olha, transforma essas pedras em pães. Mas aí vai sair da boca de Jesus algo que o inimigo não queria ouvir. Vai sair algo da boca de Jesus que o diabo não queria ouvir. Eu quero dizer para você nessa noite, que quando Jesus estava ali, o tentador chega, dizendo: olha, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus olha para o diabo dizendo: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para você entender melhor nessa noite, em Salmos 1 diz que a Bíblia diz, fala: olha, meditai na palavra do Senhor, meditai nessa lei de dia e de noite. Eu quero dizer para você que a palavra do Senhor tem poder, que a palavra do Senhor tem autoridade, que a palavra do Senhor tem poder para restaurar a tua vida. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é mais forte, é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Eu quero dizer para você que nessa noite a palavra restaura nessa noite. Aleluias. Quando o inimigo vem até a sua vida, usa a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela muda a vida. Para você estar aqui nessa noite, a palavra foi plantada no teu coração. A palavra do Senhor foi plantada na sua vida. A palavra do Senhor está plantada hoje no seu coração. Davi usa nos seus salmos dizendo: olha, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra está escondida no meu coração. A tua palavra está guardada no meu coração. A tua palavra eu escondi para não pecar contra o Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite que a palavra do Senhor está aqui. Eu quero te dizer que ela tem poder e autoridade. O diabo não fica de pé diante da palavra dele. O diabo não fica diante da sua palavra que está nessa noite. A palavra dele está aqui nessa noite. Ele é a própria palavra, ele é o verbo encarnado. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Aleluia. E Jesus se torna um milagre. Nós vemos nessa noite que Jesus,
Ele veio sobre essa terra para mudar a história. A Bíblia diz que Jesus tinha 3 anos e meio para percorrer essa terra. Jesus tinha 3 anos e meio para mudar a história. Nós vemos que Jesus ele se torna conhecido. Nós vemos que Jesus, após receber o Espírito Santo, foi para o deserto. Ele inicia a sua trajetória. Nós vemos que ele começa a pregar a respeito do reino. A sua primeira pregação é dizendo a respeito do reino, que o reino de Deus estava próximo. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Se nós queremos alcançar o reino de Deus, o reino dos céus, nós devemos se esforçar para alcançá-lo. Jesus inicia a sua pregação falando a respeito desse reino. Esse reino é invisível. Esse reino nós não vemos, mas nós sentimos. E esse reino vai se tornar visível lá nos céus, para a honra e glória do nome do Senhor. Jesus tem 3 anos e meio para iniciar a sua história. Aquilo que Jesus ainda nem iniciou, o inimigo quer destruir o projeto de Deus na sua vida. Aquilo que o Senhor ainda nem iniciou na sua trajetória, aquilo que Jesus ainda nem começou, o inimigo já quer destruir o projeto de Deus. Mas eu quero profetizar nessa noite para a tua vida. E se você tem mão para receber nessa noite, quando Deus inicia um projeto na tua vida, pode se levantar o inimigo para tentar destruir, mas o projeto já foi iniciado desde a fundação do mundo. O projeto já foi iniciado antes de você estar no ventre da tua mãe. Deus já tinha promessa para a tua vida. Quando Deus chama Jeremias dizendo: olha, Jeremias, eu já te conhecia antes da madre, antes de você estar no ventre, eu já tinha promessa e te dei as nações como profeta. Eu quero dizer para você nessa noite, o projeto de Deus está de pé nessa noite. Aleluias, aleluias. A presença de Jesus está aqui essa noite. Ele está aqui no meio de nós essa noite. Aleluia, Deus. Alabarabaxo e calabarabás. Aleluia. Aquilo que Jesus nem iniciou, o inimigo quer destruir. Mas Jesus tem uma promessa. Promessa essa que se estende sobre toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Deus levanta profetas para estender a promessa de Jesus sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que no livro de Isaías ele profetiza acerca do Messias antes dele conhecer Jesus, dizendo: olha, um menino nos nasceu. A Bíblia diz também que o seu nome será chamado Príncipe da Paz. O seu nome será chamado Emanuel, Deus conosco. Ele já era profetizado nessa terra. A Bíblia diz que o inimigo se levanta para destruir o projeto. A Bíblia diz que antes, lá no início, a gente voltar lá no começo do livro de Gênesis, no livro de Êxodo, nós vamos ver que o inimigo coloca no coração de Faraó uma lei. Que qual era essa lei, pregador? A lei que era que toda criança que nascesse menino deveria ser sacrificado. Sabe o que é isso? Eu entendo, porque o projeto de Deus estava se iniciando, o projeto de Deus estava começando. O inimigo, eu imagino o diabo ali na vida daquele povo, na vida daquele rei que estava governando o Egito, dizendo: olha, toda criança que nascer menino deve ser morto. Mas aí o projeto de Deus, aleluias, quando Deus coloca a mão sobre um projeto, o inimigo pode se levantar. Na tua vida Deus levantou um projeto, o inimigo não pode tocar a mão. A Bíblia diz que Moisés vai nascer dentro daquela lei levantada por Faraó, lei essa com toda criança, menino tinha que morrer, mas o projeto de Deus estava de pé. Eu quero dizer para a tua vida essa noite, que aquilo que o Senhor fez na tua vida,
O inimigo não pode parar. O projeto do inimigo era te matar. O projeto do inimigo era destruir a tua casa. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para a derrota de Satanás, para a vitória do povo de Deus. Olha você aqui essa noite. Olha a tua casa aqui essa noite. Olha a tua família nessa noite. Isso aqui é campanha de libertação. Isso aqui é campanha de libertação. A tua casa vai ser liberta. Jesus está aqui essa noite. Aleluia. Ele se levantou para desfazer toda a obra do mal. Aleluia. Aleluia. O projeto está aqui nessa noite. O projeto de Deus está aqui essa noite. Aleluia. O inimigo tentou destruir o projeto lá no Egito. A Bíblia diz que não deu certo. Moisés fica vivo, liberta o povo de Deus. A nação de Israel, o povo hebreu se levanta, cresce. O inimigo deve ficar doido, porque o projeto do Senhor estava dando início. A Bíblia diz que Adão pecou no paraíso, errou no paraíso, mas Jesus triunfou sobre a cruz. A Bíblia diz que Jesus venceu no deserto e ele está aqui essa noite. Aleluia. Jesus, tu és santo, ó Pai. Santo, santo és tu, ó Pai. Eu não sou muito de fazer isso, mas olha para o teu irmão aí hoje. Olha para o teu irmão que está do lado e diz: o projeto de Deus. Fala com firmeza: o projeto de Deus vai ter início e não vai ter fim. Porque enquanto a promessa estiver na sua vida, a promessa vai acontecer. Agora olha com mais firmeza assim: a promessa se cumpriu. Fala com firmeza: a promessa se cumpriu. Pois eu estou aqui hoje. Aleluias. Você ainda não entendeu? Eu e você, nós estamos aqui essa noite. A palavra libertou. Estamos aqui essa noite. Aleluias. Aleluias. Jesus está aqui essa noite. A Bíblia diz que quando nós vemos nessa noite Jesus é levado para ser crucificado, estou adiantando a história um pouco. Jesus foi levado para ser crucificado. O inimigo pensava que o término do projeto de Deus seria ali na cruz. Mas nós vemos que o projeto de Deus ia se iniciar naquele momento. E nós vemos que Jesus triunfa sobre a cruz. Aleluias. Não sei se você está entendendo isso aqui essa noite. Mas o triunfo de Jesus foi naquela cruz. Aleluias. Alavarabaxu e calavarabás. Alavarabaxuia. A presença dele está aqui essa noite. Aleluia. Senhor, tu és santo, ó Pai, tu és grande. Aleluia. O projeto dele está aqui. O inimigo pensou que o projeto ia acabar naquela cruz. Ele pensou que o projeto seria destruído naquela cruz. Mas o triunfo de Jesus ali naquela cruz, ele venceu. Quando a morte chegou para levar a alma de Jesus, ele olha para o céu dizendo: olha, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Ao terceiro dia ele ressuscita. Alabarabaxu e calabarabás. Ele está aqui essa noite. Jesus está aqui nessa noite.
Eu não sei se você conhece, mas eu quero introduzir algo para a tua vida nessa noite. A história diz, talvez você conheça, se você for no túmulo de Charles Taze Russell, é fundador das Testemunhas de Jeová. Eles acreditam que o céu será aqui na terra. O fundador da Testemunha de Jeová, eles entendem que o céu será aqui nessa terra, que vai ter uma renovação e o céu será aqui na terra. Mas se você também for no túmulo dos fundadores da Adventista do sétimo dia, para eles o arcanjo Miguel é Jesus. Para eles o arcanjo Miguel é Jesus. Para eles Jesus foi apenas um profeta. Mas se você for no túmulo deles, os ossos estão lá. Assim como o fundador da igreja dos Testemunhas de Jeová, se você for lá, os ossos estarão lá ainda. Mas se nós olhar para a Bíblia Sagrada nessa noite, aleluias, no livro de João capítulo 20 diz que as Marias estão indo no túmulo. Aleluias. Não sei se você vai entender isso essa noite. Não sei se você vai entender aquilo que Deus vai ministrar na tua vida nessa noite. As Marias estão indo no capítulo 20 de João, indo até o túmulo de Jesus. Quando ela chega até o túmulo, vê a pedra removida. Elas ficaram assombrosas, porque elas olharam e diziam: olha, roubaram o corpo do mestre, levaram o corpo do mestre, não está aqui mais. Mas a Bíblia diz que vai aparecer dois varões de branco diante delas e vão dizer: olha, o que vocês estão fazendo aqui no dia de hoje? Aquelas mulheres vão dizer: olha, nós viemos ver Jesus, mas ele não está aqui. Aqueles homens de branco olham para elas dizendo: olha, não procurais dentre os mortos aquele que já ressuscitou. Você não entendeu nessa noite? Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Se você for em Jerusalém, no túmulo de Jesus, vai estar escrito lá: o rei dos judeus já ressuscitou. Aleluia. Ele está aqui essa noite. O Cristo ressurreto está aqui. A glória dele está aqui nessa noite. Eu não sei se você pode sentir a glória, mas ele está aqui nessa noite. Eu quero dizer para você: sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele agora. Sinta a presença dele agora. Agora sinta a glória de Deus. Alabarabaxu e calabarabás. Alabarabaxu e calabarabás. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está aqui essa noite. O interessante, irmãos, que na sua trajetória de Jesus, na sua vida ministerial, nós vemos que em todo lugar que Jesus estava, Jesus cumpria milagres. Jesus estava curando, Jesus estava trazendo vida. Mas nós vamos ver nessa noite que dentro da palavra sempre existia um grupo chamado fariseus. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas doutores das leis, pessoas que conheciam os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Eles tinham esses 5 livros decorados na sua mente. Mas algo que me chama a atenção essa noite: conhecia a palavra, mas não praticava. Conhecia a palavra, tinha a palavra no seu coração, era estudado, praticava todos os dias, conhecia sobre as leis, mas não praticava a palavra do Senhor. Porque nós hoje em dia nós temos a palavra do Senhor, mas nós praticamos e vivemos a palavra do Senhor que está aqui.
Nós vivemos através dessa palavra que está aqui nessa noite. E esse grupo sempre estava ao redor de Jesus. E assim não é diferente na nossa vida, sabe por quê? Porque sempre vai ter um fariseu ao nosso redor. Jesus era conhecido, arrastava multidões pelos seus milagres, mas os fariseus sempre estavam nos meios, condenando Jesus, condenando a vida do Senhor Jesus. Mas Jesus mesmo assim ensinava a respeito da sua vinda, a respeito do Pai. O interessante é que quando Jesus ensinava, os fariseus estavam perto, estavam criticando Jesus porque dizia que ele era filho de Deus, que ele carregava em si o Pai, que estava com ele. E os fariseus estavam ali, do lado de Jesus. Mas nós vemos que Jesus mesmo assim cumpriu a sua promessa. Que Jesus ainda assim cumpriu aquilo que o Pai determinou na sua vida. E eu quero dizer para você que mesmo ainda que esteja os fariseus do teu lado, a promessa do Senhor vai terminar de pé. Você ainda não entendeu? Olha nessa noite, olha para cá e reflita nessa noite. A promessa do Senhor ainda vai se cumprir. Ainda que os fariseus estejam do teu lado, Jesus vai cumprir a promessa dele na tua história. Aleluia. Vamos entrar no capítulo onde nós lemos essa noite. O versículo 36 diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. O que essa palavra nos diz? Que quando nós estamos em Cristo Jesus, nova criatura somos, e pela palavra nós somos libertos. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele traz uma responsabilidade para nossas vidas. Ele traz a palavra para a nossa vida e nos liberta. Talvez você esteja aqui, você foi alguém que no passado deu muito trabalho. Talvez você esteja aqui e foi alguém que há muitos anos atrás estava à beira de um bar. Você está aqui, talvez você há muitos anos atrás estava na prostituição. Talvez você que esteja aqui alguns anos atrás estava no pecado. Mas quando Jesus foi de encontro à tua vida, Ele colocou algo na tua história. O que é esse algo, pregador? A presença dele. E quando essa presença chegou na tua vida, Ele trouxe restauração para você estar aqui nessa noite. Aleluias. Aleluias. Só tu és santo. E nós estamos aqui porque Jesus tem promessa na nossa vida. E cada um de nós tem testemunho de vida nessa noite. Jesus te levantou como mão forte para pregar a palavra. Eu profetizo nessa noite que a tua casa venha a ser liberta, aleluia. Isso aqui é campanha de libertação, isso aqui é mexendo com o mundo espiritual. Aleluia, você vai contar testemunho nessa noite, aleluia. Eu lembro, pastor Caio, que a coisa estou me recordando essa noite. Um certo tempo, alguns anos atrás, aleluia, uns 8 anos atrás, certamente um testemunho de um jovem. Aí o testemunho dessa pessoa, ele estava num certo lugar, estava em frente à boca de fumo. E a história diz, o testemunho dele diz que ele estava em frente a essa boca de fumo, estava muito drogado, estava usando bastante cocaína, e de repente aconteceu dele ter um pequeno aquilo que após a droga, uma overdose, um começo de overdose sobre a sua vida.
E naquele momento, nós sabemos que aquele que um dia passou pela mão de Jesus, pastor, ele sabe, ele tem temor, ele tem conhecimento da palavra. Aquele que um dia passou, aquele que experimentou da dose do Cordeiro de Deus, de Jesus, ele sabe o caminho de volta para casa. Eu quero dizer para você nessa noite, que aquele jovem então caindo no seu temor, ele vai lembrar da promessa de Jesus na sua vida. Promessa essa que nós sabemos que está sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E ele estava ali bastante drogado. Quando ele se levanta a sua vista, os seus olhos escurecem, ele não consegue ficar de pé. E nós sabemos que naquele momento, eu quero te dizer, naquele momento, que aquele jovem se levantando, dando um começo de overdose, o seu nariz sangrando, já não consegue ver direito, não consegue ficar de pé. Ele se levanta, está indo para sua casa. Eu não sei o que aconteceu, mas uma voz que veio dentro do seu coração, Deus usa a voz daquele jovem, usa a própria voz daquele jovem e profetiza na sua própria vida, dizendo: olha, Senhor, se um dia o Senhor me tirar daqui do tráfico de droga, se um dia o Senhor me tirar daqui aonde eu estou nesse dia de hoje, eu serei pregador da tua palavra. Eu serei pregador da tua palavra. Eu quero dizer para você nessa noite que esse jovem está aqui te dizendo isso. A promessa se cumpriu. Alabarabaxu e calabarabaxu e calabarabaxu. Lavarabaxu e calabarabaxu. Aleluia. A nuvem de glória está aqui essa noite. Aleluia. Aleluia. Ele está entrando com libertação essa noite. Ele está entrando com libertação essa noite. Naquele dia eu me levantei e fui para minha casa. Eu disse: Senhor, me torna pregador da tua palavra. A promessa cumpriu. Aleluia, aleluia. Para tua casa ainda tem jeito, para tua história ainda tem jeito, para tua casa ainda tem jeito, para tua história tem jeito. Eu quero profetizar nessa noite: a tua casa vai ser liberta, a tua casa ainda tem jeito, a tua casa Deus vai libertar hoje. Aleluia, 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 aleluia. Eu vejo demônios saindo de casas aqui. Eu vejo Deus tirando demônios de casa aqui agora. Eu vejo Deus visitando casa. Eu vejo Deus libertando. Eu vejo correntes sendo quebradas. Aleluia. Correntes sendo quebradas hoje. Aleluia. Eu vejo correntes sendo quebradas essa noite. Aleluia. Aleluia. Assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na tua casa. Aleluia. Deus me mostra pessoas que pegaram o envelope. Deus já está trabalhando na vida de pessoas. Aleluia. Deus já está visitando pessoas essa noite. Aleluia. Se você não tem fé, eu tenho fé pela sua vida aqui. Eu tenho fé por você. Eu profetizo agora. Deus me mostra nessa noite. Aleluia. Ele pegando envelope, abrindo envelope, tirando o pedido de oração. Ele está entrando, aleluia. Ele está libertando pessoas. Aleluia. Aleluia. Ele está libertando pessoas do vício agora. Aleluia. Ele está, aleluia, aleluia. Ele está libertando pessoas de vícios agora. Mais vício de que, pregador? Vício de drogas. Aleluia. 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 Existe uma batalha espiritual aqui. Eu posso ver. Aleluia. Aleluia. Ele está libertando. Aleluia.
Eu vejo Deus libertando nessa noite. Jovens sendo libertos dos vícios essa noite. Aleluia. Eu vejo Deus visitando, aleluia, casa de pessoas essa noite. Aleluia, meu Deus. Deus está quebrando um laço de macumba na vida de alguém aqui. Aleluia, aleluia. Uma macumba que foi feita para destruir a casa dessa pessoa. Aleluia, aleluia. É aquilo que Deus faz, Ele cumpre. Ele está destruindo agora esse laço que foi feito para destruir a tua casa. A tua casa esses dias tem se tornado um palco de guerra pelo inimigo. A tua casa esses dias tem se tornado um lugar de tristeza, de morte. Mas Jesus está quebrando agora todo laço essa noite. Se coloque de pé. Não quero me estender muito. Aleluias. Aleluias. Não se preocupe nessa noite. O projeto do Senhor está de pé na tua vida. O projeto dele está de pé nessa noite. A tua família é dele. A tua casa é dele. Aleluia. A tua esposa, o teu esposo é dele. A tua casa, o teu filho. Aleluia, Jesus. Aleluia. Só tu és santo, Jesus. Eu vou estar orando pela tua vida. E logo após eu já termino.